Eu sou o Edésio, sou técnico de restauração ecológica da iniciativa Caminho da Semente, que é uma iniciativa coordenada pela Agroícone, em parceria com o Instituto Socioambiental, com a Embrapa, com a Iniciativa Verde, que também está fazendo parte desse evento aqui hoje, e diversos outros parceiros, assim. Se a gente for citar aqui, tem diversos. E a iniciativa é uma rede de atores de restauração ecológica, que o principal objetivo dela foi de disseminar e fortalecer o uso da semeadura direta no Brasil como um todo. E a partir daí foi feito aí um plano de ação para estar atuando nas áreas de capacitação, no fortalecimento aí de novos grupos de coletores e coletoras de sementes nativas, florestais, para savana, campos. E com isso, desde 2019, né, que deu início, a gente tem feito aí parcerias tanto aqui no Vale do Paraíba, com o Fabiano, que foi um dos primeiros a implantar uma das áreas aqui em Cruzeiro, em Lavrinhas, e seguindo aí toda a experiência aí e apoio da iniciativa, junto com o que ele também já tinha desenvolvendo. Falar um pouco do método, né, de semeadura direta. Basicamente, a gente faz o plantio da semente diretamente no solo, com alta densidade de sementes, buscando colocar junto todos os ciclos de vida possível ali, e com uma diversidade que vai garantir o processo de sucessão ecológica, né? A gente deixou ali algumas sementes para poder demonstrar. A ideia era fazer algo mais na prática, mais visual, para vocês também fazerem lá, mas a gente está adaptando aqui para poder trazer aí um pouco do que é a semeadura direta, né? Então, focado para a semeadura em áreas florestais, a gente tem essa questão da semeadura, que é essa alta diversidade, e com base nos indivíduos que a gente usa, a gente busca ali fazer uma composição de espécies que vai estar fazendo essa sucessão ecológica. Então, basicamente, a gente divide elas, organiza, né, em 4 fases sucessionais, que vão ali até 1 ano, a primeira fase, a segunda fase até a partir de 1 ano até 3 anos, depois de 3 anos até 10 anos, e depois a 4ª fase, que são as mais acima de 10 anos, né? Até a primeira fase a gente tem ali as espécies que são conhecidas como os pioneiros, né? A partir da 4ª fase a gente tem ali pioneiras, tardias, são espécies que vão viver até 100 anos, mais de 100 anos, e assim sucessivamente, né? Então, um grande benefício, sim, que a semeadura direta demonstra é principalmente o envolvimento da cadeia da restauração ecológica, não só os benefícios ambientais, ecológicos, econômicos, mas também o que a gente vê muito que são sociais, né? Que também envolve os grupos de coletores e coletoras de semente, que são um dos principais atores que fornecem a semente como elemento principal na semeadura, e consegue trazer resultados, né, que a gente tem visto aí. Infelizmente a gente vai conseguir ver uma área hoje, mas traz resultados satisfatórios e que estão sendo desenvolvidos a cada etapa que a gente vem seguindo, para poder estar fazendo uma restauração aí boa, com bons resultados e efetivos. E falando assim da composição da muvuca, né, ela acaba sendo um método que ele é muito abrangente. Então ele serve tanto para a gente fazer plantio total, de forma mecanizada, aproveitando os implementos agrícolas da própria propriedade rural, que já possui trator, já possui ali um maquinário disponível em áreas planas
para poder ser implantada. A gente pode também adaptar ela para áreas declivosas, usando outras metodologias e técnicas de plantio em coveamento, que já é feita com plantio de muda, e também outras técnicas voltadas para plantio em linhas, adensado ou não adensado. E a partir daí, ela também serve não só para plantio total, mas para enriquecer áreas que já estão com potencial de regeneração natural, que já tem uma capacidade ali de se avançar de forma naturalmente, tendo poucas intervenções e principalmente também o uso dessas espécies que estão sendo fundamentais, né? As maneiras de se preparar o solo, né, que a gente tenta buscar, principalmente focada no diagnóstico, que é importante se fazer na área principalmente. E, galera, eu estou com um pouco de frio, não estou conseguindo me concentrar, mas eu vou fazer um esforço aqui. Tá de boa, tá esquentando aqui já a luz aqui. Se tivesse... Mas vamos lá. Então, o que eu estava falando era a princípio dos benefícios, né, e das maneiras de se preparar a área para o plantio. Então, tem essa vantagem da semeadura, que ela vai trazer essa diversidade genética a partir das coletas que são feitas em grandes áreas de semente, áreas que os próprios grupos já fazem a coleta. A gente tem também a disponibilidade de abranger várias técnicas. Ela não é uma técnica que é uma receita que vai ser feita daquele jeito, dá para a gente adaptar em diferentes condições. O próprio Fabiano aqui adaptou a técnica, que a gente, conversando com ele, misturando não só a semeadura, mas fazendo plantios intercalados com muda, com as sementes, com a adubação verde, que são fatores principais. Então, a gente tem, voltando a falar das fases, né, dos ciclos, que é importante entender isso, é que ali a primeira fase, principalmente, a gente busca utilizar as espécies que são as adubadeiras, né? A adubação verde, as plantas ali arbustivas, ervas, principalmente representadas por feijão de porco, guandu. A gente tem algumas nativas também que são utilizadas ali, que chega até utilizar para fazer essa cobertura inicial. A segunda fase também representada por espécies nativas como o fedegozão, a senalata, que é uma espécie que vem dando bons resultados. E também a gente vai tendo essa sucessão. Essas duas fases são importantes para quê? Para estruturar a vegetação e dar condição para cada fase se suceder ao longo do tempo. Então elas vão descompactar o solo, vão fazer a cobertura, vão criar a condição para as outras espécies que estão vindo fazer essa cobertura da área. E o que a gente faz? Essa mistura, ela é feita de todos esses ciclos e essa mistura ela é plantada tudo ao mesmo tempo. Porque qual que é a ideia? A ideia de plantar as espécies no mesmo período, na mesmo plantio, na mesma intervenção, é para a gente tentar achatar, ou seja, essa... Opa, obrigado. Desacostumei com esse frio aqui do vale. Pequena, mas tá bom. Tá bom. Dá um cobertor pra ele, cara. Preciso de um cobertor, seria bom. Mas então, a ideia da gente fazer o plantio das sementes de todos os ciclos juntos é para a gente tentar achatar esse processo de sucessão. Aí o que a gente tem de desafio é igual qualquer outro método de plantio e restauração. É conseguir controlar os fatores de perturbação que estão ali impedindo que essa sucessão aconteça. Então é importante, no diagnóstico que for feito,
ver qual que é o problema que pode ter na área. Se ela tem capim, invasor, se o solo ele tem alguma deficiência nutricional que possa ser sanada com adubação, e a partir daí escolher as espécies adequadas para cada região. A gente tem as listas que já tem aqui para a nossa região de São Paulo, né? Foram apresentadas. A iniciativa também tem esses materiais que foram elaborados aí com base nas experiências dos nossos parceiros, junto com a nossa equipe, que está disponível também no site Caminho da Semente, que dá para auxiliar nessa questão da semeadura direta. E aí, com base nisso, a gente faz esse plantio utilizando todas essas espécies, achatando, né, essa fase de sucessão. E uma coisa importante é que para fazer essa mistura, a gente usa basicamente, hoje em dia, o material para homogeneizar essas sementes, né, que são as sementes junto com a areia. Aí a gente trouxe um exemplo ali de outro material que dá para usar, que é a serragem. A gente já usou casca de arroz. Então, é basicamente essa mistura, homogeniza de uma maneira que as sementes vai ficar mais fácil de distribuir na área. Seria mais fácil a gente demonstrar ali, né, na hora, mas pensando assim, é uma forma da gente estar fazendo essa semeadura bem mais eficiente e também prática de estar se fazendo. Outra coisa importante que a gente tem que pensar é de como que a gente calcula essa densidade, né, de sementes. Praticamente a gente tenta buscar o princípio de quantas plantas a gente quer estabelecer na área, né? Hoje em dia a gente tem já as normas para estar ali buscando definir qual que é o adequado para estar se restaurando, quantas espécies. Mas aí, com base nas experiências que a gente tem, tanto do Xingu quanto do Cerrado, que já tem experiências com semeadura direta, e também agora que a gente está chegando aqui na região sudeste, a gente fez um esforço de elaborar uma lista onde lá tem uma taxa de estabelecimento em campo, que é com base em estudos, e aí com base nessa taxa de estabelecimento em campo e com quantos indivíduos a gente quer estabelecer na área, a gente faz ali uma regra de 3, que é bem básico, e com o número de sementes por quilo das sementes a gente chega num valor de quantidade de sementes por hectare. E aí, com base nisso, a gente consegue calcular quantos quilos de semente a gente está plantando para estabelecer o número de espécies que a gente quer colocar na área, né? Um exemplo assim mais prático para tentar deixar mais claro, eu tenho a semente de jatobá. Então, em 1 kg de semente de jatobá eu tenho cerca de 200 sementes, e eu sei que a taxa de estabelecimento dela em campo média é 50%. Então, se eu quero estabelecer 100 indivíduos ali, eu vou fazer uma regra de 3 com base nessa taxa de estabelecimento, o número de sementes que tem ali, e eu vou precisar de 100 sementes ou 200 sementes para estabelecer 100 indivíduos. E aí, às vezes, talvez ficaria mais fácil exemplificar, mas a gente tem um material que foi publicado no Caminho da Semente no site, que lá a gente tem uma lista que ajuda a fazer esse cálculo, e tem algumas orientações, ela é meio que autodidata de você ler, tem um passo a passo, e você consegue fazer esse cálculo, né? E uma coisa importante, que talvez eu não deixei de falar, é que a muvuca, ela é a semeadura direta, na verdade, né? Ela não é algo novo, assim, agora. Já tem experiências, não só no Brasil, mas praticamente séculos atrás, na própria Austrália, na Europa, que já utilizou da semeadura direta, né? A gente tem os próprios povos originários aqui do Brasil
que já utilizavam ela para enriquecer suas florestas, suas áreas de cultivo, produção. E as mais recentes que a gente teve maior conhecimento foi a do Xingu, foi também a do Cerrado, com a rede de semente do Cerrado, e agora aqui a gente está bem atuando na região do Vale do Paraíba e Sudeste São Paulo. E essas experiências produzem sementes no Brasil, sim. Tem diversas experiências que estão já se alavancando e que estão se estruturando. Esse processo também da formalização é um desafio que a gente tem enfrentado, e a questão do custo da semente, ela também tem a possibilidade de ser mais viável, menos custoso, e também tem uma capacidade, né, de gerar renda para coletores e coletoras de semente, que é importante estar envolvendo isso. E também, não só beneficiando os coletores e coletoras de semente, mas também beneficiando quem está recebendo essa restauração, né, que são os produtores rurais, que estão com demanda de estar restaurando essas áreas, e gera um efeito que consegue compreender muito mais coletivamente, né, o que a gente precisa hoje, no sentido de benefícios e serviços ambientais e sociais para o que a gente precisa. E então, eu espero que a gente consiga ter no futuro um dia de campo para ir lá na propriedade do seu Carlos, para ver a área, a gente botar a mão na massa para fazer uns plantios e trazer mais alguns exemplos de semeadura direta. Você pode, acho que tem umas fotos que dá para a gente comentar mais um pouco. Então, o que eu estava falando ali da mistura, né? A gente usa alta densidade, a gente pode adaptar tanto para plantios em covetas, que a gente pode conseguir reduzir um pouco essa densidade, mas manter o plantio com cerca de 15 a 20 quilos de semente por hectare, isso contando tanto com nativas e adubação verde, e ter essa estratégia de fazer o plantio adensado, que isso vai fazer a diferença na manutenção da área no futuro, que a gente consegue recobrir a área mais fácil, tendo as manutenções de maneira correta, concisa, o plantio sendo feito na época correta, época chuvosa, com um tempo de precipitação adequado, a gente consegue ter bons resultados e consegue também estar não só utilizando uma metodologia, mas também fazendo essa união, né, de técnicas para poder estar fazendo a restauração sair da melhor maneira possível. Pessoal, acho que basicamente isso. Talvez quem tiver alguma dúvida e quiser vir conversar comigo, a gente pode conversar. A gente acabou tendo que adaptar todas essas apresentações hoje para vocês, mas eu queria agradecer aí a oportunidade, agradecer a todos que estão aí presentes hoje. E é um desafio a gente estar aí fazendo a restauração com todos esses elementos que estão tendo agora, mas é importante a gente estar unido, unir as técnicas, unir as pessoas, que cada dia vai precisar mais ter não só sementes, mas pessoas aí atuando na restauração ecológica. É isso. Grato aí, pessoal.